Fala, gente boa. Bom, ontem eu tinha uma gíria que se usa muito, né? É que quando algo que você percebe que irá dar errado, você diz que essa coisa, né? Ela está indo para o brejo. Quando algo, você percebe que algo não dará certo, então isso está indo para o brejo. Bom, eu diria que a própria ferrovia, esse trecho, esse ramal ferroviário que passa por Joinville, quase foi para o brejo, literalmente. Bom, eu já explico, já chegarei lá. Bom, eu tinha comentado no vídeo anterior sobre a chegada do Afonso Pena, sobre toda aquela festa, a óbvia repercussão que isso gerou, tudo, né? Sobre o banquete, discursos, os políticos que foram bajulá-lo, né? O Afonso Pena. Só que havia um porém. Na região do Rio Piraí havia um banhado. E justamente esse banhado ele dificultava o andamento das obras. Apesar de todos aqueles festejos da chegada do Afonso Pena, havia ainda muito para se concluir a ferrovia. E só depois de um certo tempo é que esse problema ele foi resolvido. Oficialmente, a estação ferroviária de Joinville ela foi inaugurada em 5 de agosto de 1906, mas só em 3 de novembro é que a estação ferroviária voltou a receber uma locomotiva. O nome dessa locomotiva era a locomotiva Lauro Miller. Alguns dias antes da estação ferroviária de Joinville realmente começar a funcionar, a ter atividade, havia ocorrido um acidente com essa mesma locomotiva, Lauro Miller, em 27 de outubro. Bom, ali nas proximidades do que hoje é o Porto de São Francisco, há um riozinho, se eu não me falha a memória, o nome desse riozinho é Rio Pedreira. E ali, nesse local, em cima desse rio, foi construída uma ponte provisória. Acontece que essa locomotiva, a Lauro Miller, no exato momento em que ela estava passando por essa ponte provisória, a ponte acabou caindo. Então imagine o tamanho do estrago, né? Essa locomotiva ela conduzia 2 vagonetes e em um desses vagonetes estava o Francisco Leite Ribeiro, que hoje é o nome de rua, que hoje batiza aquela ruazinha lateral da estação ferroviária de Joinville. Então, além do Francisco do Leite Ribeiro, também estava um outro engenheiro que era o Inácio de Oliveira e várias outras pessoas. Então, a locomotiva, a Lauro Miller, ela acabou batendo no barranco, o maquinista morreu na hora e várias pessoas, incluindo o Leite Ribeiro, acabaram tendo ferimentos graves. Então, além do tal banhado que eu falei ainda há pouco, na região do Rio Piraí, havia ainda esse segundo porém, esse acidente, que quase pôs tudo a perder. E ainda havia um terceiro problema. Como eu tinha comentado em um dos vídeos da semana passada, postados na semana passada, Jaraguá e Corupá, na época, eram distritos de Joinville e eram regiões rurais. Acontece que os agricultores que viviam na região por onde passaria a estrada de ferro, eles ainda não tinham recebido, não tinham sido indenizados. Então, obviamente, a gritaria foi geral. Houve muitas reclamações. E um desses agricultores, que era um imigrante polonês chamado Ernest Kulak, ele foi às vias de fato. Ele enviou uma carta ao engenheiro responsável um dos engenheiros responsáveis pela abertura da estrada de ferro. Ele mandou uma carta fazendo uma ameaça. Caso ele não fosse indenizado imediatamente, o mais rapidamente possível, ele dinamitaria o trecho de ferrovia que passaria pela propriedade rural dele. Ele mandou ainda uma segunda carta ao intendente do distrito de Jaraguá,
fazendo essa mesmíssima ameaça. E ele não ficou na ameaça, ele chegou aos finalmente. Ele literalmente dinamitou, mandou pelos ares o trecho de ferrovia que passava pela propriedade dele. Isso acabou gerando um incidente diplomático, deu uma confusão daquelas. Na época, a Polônia ela ainda não existia como um país independente. Então houve um atrito diplomático entre o Brasil e o Império Austro-Húngaro. Então a maior parte do território da Polônia pertencia ao Império Austro-Húngaro, que é um país que não existe mais. Então houve também um incidente diplomático gigantesco. Apesar dos pesares, finalmente a estrada de ferro, a ferrovia foi finalmente concluída só em maio de 1910, quando ela chegou em Corupá. Na época, Corupá se chamava Hansa Humboldt. Essa localidade teve esse nome até 1943, quando finalmente ela passou a ter o nome de Corupá. Era a época da guerra, então, obviamente, como ela tinha, essa localidade tinha um nome alemão, então, obviamente, ela teve que ter o nome alterado para Corupá. Então, só em maio de 1910 é que esse ramal, esse trecho de ferrovia, esse ramal ferroviário que passa por Joinville, chegou em Corupá. E só em 1913, em abril de 1913, que ele chegou a Porto União. Havia ainda um projeto de 1917 que previa a extensão desse ramal ferroviário que passa por Joinville até o Paraguai. Então essa ferrovia, esse ramal ferroviário terminaria na capital do Paraguai, ou seja, em Assunção. Só que esse projeto ele jamais saiu do papel. Uma outra curiosidade é que havia um projeto de 1895 que previa a construção de uma ferrovia partindo de São Francisco, passando por Joinville e terminando no Estreito. Essa região do Estreito, que hoje é de Florianópolis. Uma segunda curiosidade é que em 1895 ela pertencia a São José. Ela só começou a pertencer a Florianópolis em 1944. Havia ainda um segundo projeto, de 1896, que previa uma ferrovia partindo de São Francisco e terminando em Jaraguá. E, obviamente passaria por Joinville. Então essa ideia de se construir uma ferrovia passando por Joinville era muito antiga. Completando, né, terminando essa história sobre a história da ferrovia em Joinville, tá? Com certeza muitas pessoas devem se lembrar que havia uma ferrovia, um trecho de ferrovia que ia em direção ao moinho de trigo. Aquele moinho que até 2013 era da Bung. Desculpe. Então esse trecho de ferrovia que passava por onde é hoje o estádio, a Arena Joinville, ele foi inaugurado em 1949. E quem conseguiu fazer com que esse trecho de ferrovia fosse construído foi o Lauro Carneiro de Loyola, que hoje batiza o aeroporto de Joinville. O Lauro Carneiro de Loyola, ele era um empresário, ele veio do Paraná, ele era um empresário, ele chegou a ser deputado federal. E foi justamente ele que conseguiu com que esse trecho de ferrovia fosse construído. Esse trecho de ferrovia, ele acabou sendo desativado em 2002. O último trem que passou por ali, esse ramal ferroviário, passou ali em janeiro de 2002. Tá? Quanto à estação ferroviária de Joinville, ela foi desativada em 1996. E aquele prédio, onde hoje funciona desde 2000, o Museu da Bicicleta de Joinville, ele foi inaugurado em 1947. Aquele prédio ele era o depósito de cargas da estação ferroviária de Joinville. Ele é muito mais novo portanto, ele é muito mais novo do que a própria estação, que foi inaugurada em 1906. E uma última curiosidade, né? É que a estação ela passou a ser oficialmente um museu, pelo menos teoricamente ela é um museu, acho que a própria prefeitura não sabe qual a real serventia dela, em abril de 2008, tá? Ela passou a ser um museu da imagem, uma espécie de museu da imagem e do som. Mas, na verdade, acho que nem a própria prefeitura sabe o que ela é, o que funciona ali. Então, essa foi a história da ferrovia em Joinville. E essa é a homenagem do canal TV Feudalismo Atual
aos 115 anos da ferrovia em Joinville. Esperamos que a prefeitura, os homens públicos, olhem com carinho para essa que é uma parte importantíssima da história de Joinville e tenham a sabedoria de aproveitar o transporte ferroviário, de aproveitar melhor esse trecho de ferrovia que corta Joinville, que é, por sinal, importantíssimo. Perdão, desculpe pelo vídeo longo e vou ficando por aqui. Um abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau!